Um abraço, meus amigos, mais uma vez presente aqui para o nosso compromisso de falarmos sempre do futebol paranaense. Claro que agora nós estamos na Série A, nós vamos falar também das outras equipes. Eu quero dizer aqui os dois grandes amigos que estão aqui presentes, com muita história para contar no nosso futebol e que está acompanhando de forma também presente o que está acontecendo no futebol brasileiro. Pessoas que viveram lá atrás também o que todos nós vivemos, o Zé Domingos, Edemar e eu, principalmente em outras áreas. Eu quero não justificar, mas dizer que o assunto discorre de uma nossa ideia, né, Zé? Não é, Edemar, de falarmos alguma coisa sobre SAF para os senhores. Muita coisa se diz de SAF, nós vamos levantar esse assunto e muitas outras coisas, e como estariam também as nossas equipes para o ano de 2026. Esporte Clube chegou a vez! Então, minha gente, olha lá, Meta Esporte Clube. Eu tenho dois grandes amigos que a vida nos proporcionou. Está aqui ao nosso lado um momento de dezembro, um momento de sentimento. O Zé me perguntava agora, quando estava vindo com ele, por que eu estou de amarelo? Eu falei assim, escuta, isso aqui não é esquema político, não é nada. O amarelo é riqueza na nossa bandeira. Mas a riqueza, para mim, não é a riqueza de dinheiro, é a riqueza dos grandes amigos e o relacionamento que a gente faz. Olha quem está aqui ao nosso lado, que vai brilhantar, obrigado pelo convite, que aceitou, João Jacomel, que o Zé conta mais histórias do que eu, que ele conheceu você primeiro. E aqui o doutor Antônio Loyola, que foi meu preparador físico em Priscas Eras e hoje é um desembargador. Que bacana a história também do Loyola. Mas tudo envolvendo aqui a parte esportiva. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Hidalgo. Um abraço a você, um abraço a todos. Os dois que aqui estão, os conheço realmente de longa data. De longa data. Você falou do Loyola, preparador físico no Curitiba. O Loyola vai contar daqui a pouco onde que ele começou. Ele foi para lá estagiário. E hoje a turma do Loyola esteve reunida, não é? Quantos anos de formatura mesmo? Não, hoje foi, boa tarde, capitão Edemar. E hoje foi 60 anos, Zé, meu amigo Jacó, do ginásio do Tarumã, da inauguração do Almir de Almeida. Hoje é ginásio professor Almir Nelson de Almeida, e a inauguração foi em 1965, e eu até lembrei ao secretário de esportes que no ano de 1960, Hélio Verbisky, no 1963 teve o Campeonato Mundial de Basquete. Curitiba sediou 4 equipes. Eu lembro da Iugoslávia, Peru, Japão, e eu não lembro da quarta equipe. Tentei lembrar, o Frega também não lembrou. Mas é uma satisfação estar aqui. E eu conheço o Zé, não do futebol. Quando eu... Aliás, conheci o Zé no Colorado e depois, quando ele era vereador, e eu era assessor do prefeito Saúl Raiz. Você já conhecia o Zé? Não. No Colorado. No Colorado. Não, isso no Colorado. Quando eu saí, em 74 eu fui pro... O Zé é um historiador nosso aí. O preparador físico do Colorado era o Vidal Pérez. Não, desculpe. O preparador físico, quando eu fui, era o professor... Não era o Frega. Não era o Vidal, não. Era o professor... Ele era da prefeitura. Não, desculpe. Era aquele professor que não pôde viajar. Eu já lembro o nome dele. Bom. E aí eu fui convidado pelo Geraldino para fazer a viagem da África. Aí foi em 74. Porque eu não tinha... Porque o professor... Me fugiu o nome dele. Não tinha o curso de técnico de futebol. E eu tenho o curso de técnico de futebol feito pela Escola de Educação Física, que eu fiz em 1970.
o coordenador do curso era o professor Almir de Almeida. E o auxiliar era o João Carlos de Castro, que foi auxiliar Trabalhou do Curitiba. E aí eu fui... Me vem o nome e me foge. Daí eu fui convidado para ir fazer a excursão, porque o CND, na época, exigia o título de técnico formado para ser... Tanto que o técnico da seleção brasileira, oficial junto ao CND, era o professor Cláudio Coutinho, e não o Zagallo na Copa de 70. Mas viu o E desembargador? tinha também uma orientação de jornalista, o né? Vidal foi depois. Não é, Edemar? Depois teve uma lei que o jornalista tinha que acompanhar uma delegação. Professor Sarmento. Sempre tinha isso que, aí. na época, um Professor abraço a Sarmento. O desembargador Antônio Loyola, ele chegou ao Colorado como estagiário de educação física, não foi? Não, já era formado. Eu me formei em 68. Eu me formei em educação física em 68. Em 69 eu comecei a dar aula de assistente de voleibol. Em 70 eu fui auxiliar do professor. Eu era professor assistente do professor Almir de Almeida na cadeira de futebol. E em 71, começo de 71, fui para o Fluminense. Fiquei 3 meses no Fluminense fazendo estágio com o professor Parreira. O Almir era supervisor. Daí o Almir disse assim: amanhã, essa semana você vai para Curitiba, se apresenta para o Evangelino e na segunda-feira eu assumo Curitiba. O capitão era o capitão e logo depois... foi em 72 que você... Eu vi em 70. Em 72 veio também o Tim Não. nessa barca aí, 71 né? era o Tim. É. 72 que você teve o problema no joelho. Foi, você Eu tive me cuidou, que cuidar dele. Me Eu cuidou. sei que tinha um Ele me cuidou. preparador físico no Colorado, Era na o professor época. Sarmento. Era um preparador físico no Colorado e ele era funcionário da prefeitura também. E ele, eu quebrava o galho como político dele ficar Era o Vidal, mas aí já foi mais tarde. à disposição do Colorado. Um dia o Vidal me chamou e disse: vereador, tá feia a coisa. Me chamaram na prefeitura, se eu não voltar a dar aulas, vão me... Vou perder o E a preocupação era não complicar a perder o situação emprego lá. e não ficar no futebol, Aí eu né? fui até a prefeitura e disse: não, nós chamamos todos. Estamos com problemas de professores, chamamos todos, não dá. Daí o Loyola era auxiliar do Vidal, acho que na época, não é? Não. Sei que você Eu não trabalhei assumiu no lugar do Vidal, não eu assumiu? não assumi. Eu assumi. Não me lembro quem. Eu fui, fiquei. Aí o professor Sarmento ficou. Logo depois o Sarmento saiu. Em 75 eu continuei no Colorado. Em 76 veio o Sérgio Moacir Torres como técnico. Eu tive um desentendimento com ele, que ele se metia na preparação física. E eu fui embora. Peguei as minhas coisas no vestiário e quando eu estava saindo, eu disse: olha, eu tenho um compromisso particular, não tenho condição de ficar. O Foguetinho e o Josias Lacour estavam lá fora, ligaram para o Evangelino e o presidente de noite me ligou: amanhã você volta para Curitiba. São as histórias. A história Agora, tá de boa. história 76. também... Aliás, vocês falaram em história, o desembargador falou da inauguração do ginásio Do Tarumã. Mir de Almeida. Almir de Almeida. Eu comecei no rádio em 64. Em 65 eu estava de férias aqui em Curitiba. O Vili Gonzera era o chefe de esporte da Rádio Independência, Silvio Ronald, Martins Rebelato, J. Pedro, esse pessoal todo. Aí teve um torneio interestadual de basquetebol no ginásio Almir de Almeida. E teve um lance fantástico. Esse torneio teve uma seleção universitária do Paraná, Sírio-Libanês, Palmeiras e o Corinthians. A nata, né? É a nata. Aí estão jogando Palmeiras e Sírio-Libanês. Faltando 17 segundos para terminar a partida. O Palmeiras tinha um jogador chamado Renzo. Um jogador inteligentíssimo. O Palmeiras dependia de fazer uma cesta. O Renzo acabou cometendo uma falta na lateral. Uma falta era falta de lateral, não era de lance livre. E ele fez a falta para tentar retomar a bola nos 17 segundos. E acabou acontecendo. O Sírio repôs a bola em jogo e o Palmeiras retomou a bola e acabou chutando e conseguindo passar um ponto à frente. Um fato extraordinário. Eu me lembro disso, ginásio lotado. Recém tinha sido inaugurado o ginásio do
Eu lembro perfeitamente. João Jacomel, Bom. quem é que não lembra do João Jacomel? Histórico, né? O João Histórico, Jacomel é histórico no Curitiba. Eu quero dizer aos senhores... Aliás, aqui estão reunidos Colégio pessoas... Novo Ateneu, professor de Educação Física. Aqui estão reunidos pessoas que fazem parte da história do futebol do Paraná. Não tenho dúvida. O Jacó, eu tenho uma história com o Jacó. Deixa eu Não, só para completar terminar o essa Jacó, aqui. porque senão ele não está louco para falar Ele alguma vai coisa. falar. O Jacó tinha um hotel em Malé Valé. e eu assumi como juiz de direito em Malé. E eu morava no hotel do Jacó. Então todo final de semana a gente estava junto. Eu já conhecia o Jacó porque ele foi Ele é histórico. contemporâneo de faculdade de Direito Curitiba, foi da mesma turma do meu cunhado, a Mauri Formado em Ataíde. que o Jacó? Direito. Direito. Muito Foi bem. presidente do sindicato dos hotéis, né? Não, o Jacó esteve envolvido em muitas outras áreas, né? No governo Falando também. em presidente do Jacó, você falava há pouco sobre o Jacó, que eu sabia mais do Jacó do que você. Sei mais ou menos. Em determinada ocasião, num jantar na sede do Curitiba, o Jacó estava numa roda de amigos, eu participava desse jantar. Em determinado momento, o Jacó disse: eu aqui no Curitiba fui de tudo. Ninguém como eu passou por todas as funções de dirigente do Curitiba. Eu comecei com a garotada, fui para a base, fui para os aspirantes, fui diretor de futebol, fui tesoureiro, fui isto, fui aquilo, fui aquele outro, até chegar a presidente. Este cidadão passou por todos os cargos de diretoria do tradicional Curitiba Futebol Você Clube. sabe qual é a data de nascimento do Jacó? Não. 12 de outubro. É o dia Do do aniversário do aniversário. Curitiba. Tá aí. Jacó, meus respeitos, porque o Jacó viveu tudo que você possa imaginar no futebol. Conversei muito Eu com o acho Jacó. que ele até gostaria de estar no futebol hoje, com a SAF de Biombo dando a oportunidade para ele, porque ele ia buscar um baita time para pôr em campo. Ao lado de um cunhado dele, que foi um dos grandes amigos que eu tive, talvez o maior torcedor do Curitiba, onde era frequentador assíduo o Zé Roberto, o nosso querido Ronaldi Abraão, o ligeirinho. E aí, Jacó, quanto tempo, reminiscências, Estamos falando valeria aí, uma SAF hoje naquela... sou dirigente mais antigo. Ah, é viu? mesmo, é mesmo. Eu entrei em 67, com 23 anos, para cuidar do amador. O presidente Lincoln Wine convidou o Munir para cuidar do profissional. O Munir era meu amigão. O pai dele e meu avô vieram junto da Síria. E o Munir me levou para cuidar do amador. Isso em 1967. Quanto tempo? Uns 5 ou 6 meses depois, o presidente Lincoln Wine convidou o Evangelino, na época, para ser Relações Públicas. né? Relações Públicas. E ele, no primeiro dia, ele é muito elegante, muito fino, muito, né, com tropical inglês, nos levou para jantar no restaurante Nino, que era ali na Praça Carlos Gomes, no último andar. E ganhou a diretoria naquele dia. E logo em seguida o Lincoln Wine pediu licença porque tinha compromisso em São Paulo e o Evangelino assumiu. Não havia naquela época na diretoria vice-presidências, ou melhor, não havia vice-presidente direto. Eram 13 vice-presidências. O presidente escolhia quem ele queria para substituí-lo. Então tinha vice de futebol amador, vice de esportes amadores, vice de relações públicas, Social. vice social, vice de patrimônio, vice de obras, essas coisas todas. E ele foi guindado à presidência. Trabalhei com ele acho que uns 3 anos e depois brigamos, eu saí, depois voltei. Muita gente brigava com o China, né? Mas, Jacó, vamos trazer, porque a história é longa, claro, a sua participação. Eu lembro do problema do Curitiba em 89, com um baita time, caiu para a segunda por problemas de ordem administrativa, de falta de uma qualidade, eu diria, maior, pensamentos melhores, e sobrou para aqueles que vieram, acreditando que você foi um personagem que acreditou numa sequência, mesmo com as dificuldades. Porque você viveu dificuldades no clube, eu não sei como se arrumava os jogadores, que eu quero chegar, para dar um valor.
Porque se você tivesse um dinheiro à parte, como hoje se fala, aliás, vai vir aí um fair play financeiro, que nós já falamos aqui. Senão o futebol não tem mais graça, não tem isonomia. Todo mundo vai se preparando para SAF. Mas naquele tempo não tinha esse movimento. O movimento era de apoio, de consciência, de ocupação de espaço e tocar o clube, um clube como Curitiba. Eu quero discordar um pouquinho, se você me permite, de relação a esse time. Toda a torcida, como você, como toda a imprensa, entende aquele time como um time fantástico. Você fala que era de 89? Certo. E eu quero discordar um pouco. Eu tenho uma historinha que eu pego até São Paulinos e pergunto assim, vocês foram bicampeões mundiais, vocês lembram quem eram os dois volantes? O que, do São Paulo? Era o Pintado. Almir era um deles. Não, o Pintado, 80, Dinho. foi que ano? Dinho e Pintado. Dinho e Pintado. Dinho, que foi Dinho e Pintado. Dinho e Pintado. O Tele Santana perdeu 2 Copas do Mundo porque ele tinha que acomodar o craque na cabeça da área, né? Falcão e tal. Se ele põe o Leão de Chácara, que seria o Batista na época. Batista e o Caçapava, né? Ele preferiu jogar com... Ele gostava que todo mundo jogasse então, bem mas também, aquele time do São Paulo tinha o Cafu, o Serginho, Miller, Silas e Raí. Não, era isso. Aí é brincadeira, né? Então, agora, ele deixava essa turma jogar porque tinha 2. Ele mudou a filosofia de trabalho dele. E esse time, que você disse, olha, nós tivemos dificuldade para ganhar do Bandeirantes. O Baiar trouxe os... Aqueles 2-0, trouxe o jogo do Leão para cá. Trouxe os 2 jogos, nós empatamos o primeiro, empatamos o segundo, e o primeiro gol o Tostão fez aos 27 segundos, 27 minutos do segundo tempo. Foi difícil, 2-0. Foi um jogo muito difícil, um jogo... Não se fala em jogo comprado, mas foi um jogo em que o Bandeirantes aceitou vir jogar todos em Curitiba. E depois no Brasileiro, naquele momento em que nós fomos com o liminar, nós não acreditávamos mais no time. Nós tínhamos perdido em Recife de 3-0, pegamos o time do Bahia já rebaixado. Caiu de produção. Já rebaixado. Com a saída do Edu. A saída do Edu e contratação do Jair Pisserni. Só com o Oswaldo. Só com o Oswaldo marcando. Nós não podíamos ter ficado. Sim. Porque era muito bom o time. Só que tínhamos que ter... Só vamos explicar para quem está acompanhando o que está dizendo o Jacó. O Eduzinho, irmão do Zico, que era o técnico, ele trouxe o Oswaldo, que tinha sido campeão do mundo, inclusive, jogando pelo Grêmio. Jogou ali atrás, ele tinha Tostão, Serginho e tinha o Carlos Alberto Dias. Mas que meio campo espetacular, não é, Jacó? Então, é isso aí. Como eu também considero o time que fizemos depois com Struy, João Santos, Sandoval e... Que ano foi esse aqui? Esse já foi em 98. Né? 98, 99 você foi campeão. O time que era para ser... aquele time ia decidir o brasileiro se o Dario Pereira tivesse tido a cabeça de botar o regulamento embaixo do braço, um jogo em São Paulo e 2 em Curitiba com a Portuguesa. Perdemos lá de 3-1. Nós em terceiro. Perdemos de 3-1. Na história do futebol paranaense, nunca um time ganhou tanto jogo fora como Curitiba. Nós ganhamos. E daí? Meteu 1-0 em São Paulo, 2 linhas de 4 e vamos levar esse resultado para Curitiba. Ele não fez isso. Curitiba na época tinha o Baresi, lembra? Baresi. O Baresi não foi bem ali. Né? E tem o rapaz, o Marquinhos, Claudinho que jogou no Paraná, perdeu um gol que poderia liquidar. Eu lembro bem desse jogo. O Kleber, o Macedo. Esse time que você fala com o Sandoval fez uma partida em Campinas extraordinária, espetacular. E o Guarani tinha um grande time. Esse era o time que eu acho que foi melhor pelo número de vitórias fora de casa, pela classificação. Fez terceiro lugar no Brasileiro com 20 equipes, sabe? Em 89 você estava na direção, como é que era a tua posição lá? Eu fui presidente. Não, você pegou já em 89, não é? Não foi? Pegou em 90? Peguei em 90. Você pegou em janeiro de 90. Ali foi aquele problema que houve, né? O juiz de fora, eu não quero nem lembrar isso daí. Isso aí foi terrível. Aí você pegou um time e aí, já tinha desmontado o time, é isso que eu quero saber. São várias situações. Assumiu o Requião e acabou com o bingo nos estádios.
assumiu O Baiar pegou tudo que era não, bingo, né? assumiu o Collor com a Zélia, né? Peixoto, né? E acabou com os cruzados. Naquele dia, pegaram a cadeirinha de poupança. pegaram a poupança. Naquele dia quebrou o Paraná Clube. Ninguém fala isso. Naquele dia quebrou o Paraná Clube. Com bingo. Sim. O Curitiba, a folha de pagamento do Curitiba era 120 mil. A folha do Paraná era 300. Tá? O Paraná tinha uma renda mensal da poupança de 960 mil. Verdadeiro. Gastava 300, sobrava 620 para reinvestir. Quando fechou a poupança, acabou. Aí o Paraná começou a vender propriedade para poder se sustentar, né? Então, essa é a realidade do essa futebol. É a realidade do Nós futebol. estamos trazendo tudo isso, tá? Até para a gente falar alguma coisa do que está acontecendo. E nosso time, acostumado a bicho molhado, que diziam, né? No vestiário. Como é que era o nome dele? O Tostão. O Baiar deu o carro mais caro brasileiro para ele, que era o Passat Village. Passat conversível. Era Da época. E a mulher dele demoliu o carro com um caminhão de lixo na praça 29 de março. E o Baiar não queria jogar. O Tostão não queria jogar. O Baiar não jogava nada. O Baiar foi lá, comprou outro carro e deu para ele. Que coisa, né? Bom tempo, coisa. hein? Dinheiro fácil. Histórias que muita gente não conhece. Não, aqui tem. Digo assim, eu vou contar uma história Tem que aqui. ser em capítulos aqui. A mulher do Basílio tinha problema de. Aquele ponteiro direito. Tinha problema daquele mulher que tem medo de tudo, como é que é o nome? Sei lá. As pessoas que Fobia, têm medo. não? Fobia, é uma fobia. E ele disse assim, eu não vou jogar porque eu vou ter que ficar com a minha mulher. Minha mulher não dorme à noite, tem pavor, né? É um nome aí que eu não, desculpe, não lembro agora. Mandei minha mulher dormir com a mulher do Basílio. Isso ninguém. Pro Basílio poder essa jogar. Ninguém sabe, né? Pro Basílio poder da bola. Essas Basílio coisas. poder jogar. Nosso programa é para isso mesmo. Então eu digo assim, vivi intensamente, né? Eu digo que eu tenho parte em tudo, né? Porque eu comprei o terreno dos fundos do estádio, eu comprei o centro de treinamento. Não foi o Baiar que comprou, mas foi graças a... Pergunta-se de que graças forma. à receita. Hein? De que forma comprou, né? Ah, Com sim. dificuldades. Sim, não. Tinha bingo. Ah, do bingo. Bingo. Tinha dinheiro para chuchu. O bingo foi um sucesso. E o Baiar viajou. E tinha o cheque do Jacó também. E o Baiar viajou para... Quem cortou o bingo? Tinha receita. Quem cortou o Requião cortou. Viu, nesta de bingo, há uma história interessante. Havia os bingos. O Colorado tinha feito um bingo 15 dias antes da fusão com o Pinheiros. Todo mundo dizia que o Pinheiros era um rico, né? Mas no momento da fusão, o clube que tinha dinheiro, quem tinha dinheiro em caixa, era o Colorado. Era o Colorado. E, como diz o Pinheiros tinha o patrimônio, aquela coisa toda. Mas quem estava com o dinheiro em caixa era o Colorado Esporte Clube. Mas estava com uma grana boa em caixa. Os bingos ajudaram muito os clubes. Aliás, ao contrário de hoje, que tem as casas de aposta, são empresas praticamente de empresários do exterior, que faturam dentro do Brasil bilhões, e os clubes de futebol se servem de parâmetro para que as apostas possam ser realizadas. Quando deveriam os clubes ter uma participação. Mas hoje nós só vivemos com dinheiro, só se fala em dinheiro. Só. Nós aqui fizemos essa programação de dia, porque eu vivi numa época que não tinha toda essa maluquice do dinheiro, porque o que estragou o futebol brasileiro foi querer entrar de mano a mano com o futebol europeu, com o dinheiro deles. Nós não temos mais essa condição. O que eu escrevi em 2012 no meu blog? Há 13 anos. Eu repito, faço questão de repetir. É só abrir o blog de Barano Zé, que está lá. Em 2012 eu escrevi duas coisas. Futebol deixou de ser um esporte e se tornou um grande e lucrativo negócio para a FIFA, UEFA, confederações, federações, televisões e empresários. Ponto 1.
Escrevi em 2012, o Brasil não será campeão do mundo em 2014 aqui. Por que não será campeão do mundo? Que passa por um ciclo de jogadores de pouca qualidade. O grande problema, eu vejo hoje, vocês falam muito em SAF, todo mundo fala muito em SAF, elas vieram para sanar dificuldades de muitos clubes, mas tem clubes indo à falência. Como é que o Corinthians vai, sem SAF? Mas aí é a administração. Vai pagar 2 bilhões e pouco de dívidas. Isso é uma administração quebrada. Vocês, todos nós, há 20 anos atrás, o Pelé, o sei lá quem, o Parreira, o Zagallo, eles faziam um time e o povo dizia, do lado de fora tinha outro time melhor. Nós dizíamos, eu escalo uma seleção melhor do que essa do Pelé. Todo mundo dizia isso. Deixou de fora fulano, deixou de fora Beltrano. Isso é verdade. E isso gradativamente foi acabando. Ao ponto de você ver convocações e dizer, por quem é esse cara? Nunca ouvi falar nesse jogador. Negociar, trazer. Jogador que já está na Europa. Não é o advento dos empresários, isso, Jacó? Não, isso aí existe um detalhe. Futebol, né, Nós tínhamos os campeonatos estaduais de ano inteiro que revelavam os jogadores. Claro. Depois passou para até setembro. Daí começava o brasileiro. Não era brasileiro, era o Robertão. Torneio Roberto Gomes Pedroso. Depois o Robertão veio para julho. Os campeonatos estaduais eram de meio ano. Né? Depois veio para abril. E agora vai ser só janeiro. Vão revelar o quê? São uma porção de clubes que vão ficar devendo para o INSS, vão ficar devendo para os jogadores, não vão revelar ninguém. E nós não revelamos ninguém desde Neymar, que já está com 30 anos. 33. Não, e os campeonatos estaduais têm algumas... O campeonato estadual é o coisa. Os campeonatos estaduais têm o primeiro turno, o segundo turno, o terceiro turno. Tem que haver uma reformulação no Brasil e se criar um campeonato estadual de ano inteiro. Vai jogar na cidade, vai jogar com o jogador da cidade, com o técnico da cidade, com o médico da cidade, com o massagista da cidade, vai ganhar um salário mínimo. No final do ano esse clube vai vender 2, 3 jogadores. Nesse ponto... Certo? Isto é mais importante do que os juniores. Os juniores jogam 3, 4 partidas, acabou o primeiro turno. Depois joga mais onde os juniores jogam, Jacó? Nos campos distantes do centro da cidade, às 10 horas da manhã de quarta-feira. Quem vai assistir? Verdade. Quem vai estimular para o jogador aprender a jogar com o público? Esse calendário não está tem mais estrangulado. preliminares. Nós não formamos mais atletas. Jacó, você tem história do Curitiba de formação de atletas. Sim. O maior exemplo para mim é o Dirceuzinho. Dirceu, Levi, Dirceu, Tony, o Eloir, que foi pro México. Né? Nós tínhamos muitos jogadores. Esses jogadores, eu sei que foi você na minha que segunda formou. safra, que eu acho que o único presidente que se sujeitou depois a voltar para cuidar do amador. Olha, o cara que é presidente nunca volta para o amador. Quando o Joel assumiu, disse, você vai cuidar do amador. Eu cuidei do amador e depois ele disse, você é o único cara que pode ficar como presidente. Fiquei presidente de novo. Na segunda fase, revelamos mais uma porção de jogadores. Em termos de futebol do Brasil, não será nessa Copa do Mundo que nós deixaremos de ser coadjuvantes. Nós não somos mais protagonistas há muito tempo no futebol mundial. Ademar, eu não estou preocupado. E para voltarmos a ser protagonistas, teremos que ter uma reviravolta muito grande na organização do futebol do Brasil. Isso é um. Começa pelo calendário, passa pelo que futebol os virou dinheiro. Sem ter você falou agora pagando os jogadores técnicos fora da realidade. Não adianta, Edemar, você não vai entrar de dirigente querendo fazer isso. Você não consegue. Perdeu-se. O futebol brasileiro se perdeu. Aquilo que você falou né, capitão? Do fair play. Aí vem do fair play agora. Esse presidente da CBF que está manejando, pelo menos, olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Parece que está chegando alguém, Zé, novo, uma outra cultura. Ninguém acreditava. Que não era ele está vendo o que nós já estamos vendo faz tempo. O futebol brasileiro. Puxar a brasa para a minha sardinha. O nosso CEO, tá? Que depois que ele assumiu, o Curitiba mudou.
Esse é atual, né? É, isso Não, é atual. E tem mais. O Lucas e Paula. Você conhece E tem- bem e ele? tem não? mais. Muito, muito. tem Conversei mais com ele que o agora há Jacó. pouco. Hoje os dirigentes são remunerados. A maioria já não serve mais aos clubes, se servem dos clubes. Viu? O Lucas, Fala do inclusive, Lucas, é bom. eu não Sabe sabia. aquele outro gaúcho que estava lá e o Curitiba não ganhava de Não, ninguém? que é isso? Pois é. O Amodeu. O Amodeu. Não, esse- Então, o grande a hora erro- que mudou, o Curitiba mudou completamente. Escuta, perfeito. Não foi surpresa para nós, mas não foi coincidência. Porque Não. esse cara entrou, pôs algum dá e conhece do Ricardo. Conhece do Ricardo. Até eu gostaria que um dia ele viesse para Meu Deus mostrar do céu. o lado do que é a SAF, o Muito investimento inteligente. deles. Agora, os que estavam aí, o que eles erraram foi o seguinte: eles entraram, não trouxemos Osíris aqui, que é seu amigo de todos nós, Osíris Clamas. que trabalhou, Osíris, com aquela galera. Infelizmente, depois eu queria tocar um assunto sobre, essa é agora uma definição, me parece, do Conselho Consultivo, que apresentou os presida. ex-presidentes sobre a questão de retirada do nome do Renato Folador. Nós fomos contrários. Isso é uma barbaridade que esse rapaz fez. Você que... Não, isso, olha, nós temos um grupo que chama-se Magistrados Coxa Branca. São mais de 60, entre juízes e desembargadores, que nós fizemos. Aí discutimos escalação, todo mundo escala, porque ali todo mundo é técnico. Desembargador lá tem muito. Porra, Coxa Branca. o tribunal hoje, se Tem fizer, mais técnico de futebol. tem mais técnico que desembargador. Magistrado. Veja, a crítica é unânime. O desrespeito ao nome do Renatinho é unânime. Quer dizer, um rapaz que eu não sei quem é, não sei qual é o histórico dele no Curitiba, Ninguém o que ele sabe. fez, ninguém sabe. Essa moça que é presidente também jogou aonde? Fez o quê? E aí, tira o nome de quem? O pai foi Jogador. Jogador. O Renatinho Jogou. jogou conosco. Eu fui O preparador irmão foi físico. jogador. O irmão Paulinho dele, o também. Paulinho também. Foi presidente do clube. Morreu, infelizmente, no Dentro meio do de uma clube. pandemia como presidente. Tirar o nome Fazendo para uma pôr o reforma nome total no do clube, cargo, né? né? Fazendo uma reforma Fazendo total uma no total. clube. Olha, foi- E entenda O isso. Curitiba sobreviveu foi Mas é, Ainda bem que o função das ações do Jacó Renato. está Jacó, presidindo a gente tem esse falado conselho aqui- para poder acabar com essa maldade, com essa pouca vergonha. Exatamente. Tirar o nome de um rapaz, de uma pessoa, de uma personalidade que tem história no Curitiba. Que lamentavelmente Curitiba no país, não é? veio a falecer. Mas o É nosso... que nem aconteceu no Atlético Paranaense. Eu sugeri na época. Vão tirar o nome de Joaquim Américo Guimarães, colocar Mário Celso Petralha. Tudo bem. Coloque Mário Celso Petralha como Arena Mário Celso Petralha. Estádio mantenha nome Joaquim Américo Guimarães. cada... Nome dado não pode ser Uma mudado. estátua do Petralha lá na entrada do estádio. E não mudar nome. Isso aí é Não, desagradável. eu acho que mudar o nome do Joaquim Américo, família, também atingiu a todos. E ninguém Isso é fala. outro absurdo. O Mário é um brilhante dirigente que passou do limite Claro. Tem que da ser conscientização reconhecido isso. da coisa. Ele é absoluto. Claro. Ele é absoluto. Ele é Mas absoluto. uma coisa é uma coisa, outra coisa é Certo. outra coisa. Ele não deveria fazer isso, porque ele vai ser lembrado por tudo que ele fez. Não precisa. Não precisa disso. Exatamente. Mas aqui o assunto é esse. Ademais, é dirigente remunerado. Eu tenho um. Não sei. Meu Aí, aí outra Claro que coisa. é. Capitão, Agora, Não. eu tenho um cunhado. Ele é céu remunerado. Eu tenho um cunhado casado com uma das irmãs da minha esposa, que é neto do Joaquim Américo. E um dos irmãos dele, Não é. cunhado, um dos irmãos dele chamava-se Joaquim Américo Neto. Joaquim Guimarães Américo Neto. Joaquim Américo Guimarães Neto. A família está não, esse meu cunhado não assiste mais jogo do Atlético. acredito. Mas isso aqui é uma coisa que nós não temos que nos preocupar com o nome. Isso não pode acontecer. A próxima gestão, então, pode tirar e voltar. Exatamente. Daqui 3 gestões aí, por o que essa estátua aqui, desse cara aqui? O que esse cara fez? Derruba a estátua do crime? Não é assim Pô, que não é funciona. assim. Eu tô lá no muro, um dia eu brinquei aqui, Jacó. Pô, eu tô lá no muro, agradeci. De repente, um dia derrubo o muro, não tem problema, a história está contada e está até no livro. Não pode. Mas nesse caso,
O Renato entrou com toda a força para querer ajudar, colaborar. A coisa não ficou porque os diretores que estavam lá, eles não se conheciam através do pedido, ficaram lá e viram que a situação era para se entender também de futebol. É o caso que eu quero falar de ti com o Lucas, que chegou, porque os que foram contratados foi um desastre. Foi lamentável essa primeira etapa que eles andaram trazendo profissionais para tocar o clube. E de repente entrou o Lucas aí, já melhorou, já deu uma melhorada. E agora já se fala aí o que vai ser feito o ano que vem. Não, só lembrar assim, eu lembro do primeiro dia que eu sentei na cadeira de presidente e o Linto Ribas, falecido Linto Ribas, financeiro, entrou na sala e disse assim: está aqui a conta da luz, se não pagar, cortam amanhã. É isso aí. Puxei o talão de cheque e mandei pagar. Esse era o diretor. Era assim. Essa era a história. Hoje, Era a história o seu bofolador, o cara lá não fez nada pelo clube. Só o fato, eu não votei nele, eu votei no Viale, mas eu tenho que reconhecer, só o fato dele ter entrado, tinha uma dívida de 200, 300 milhões, ele pôs o CPF dele nessa dívida. Ele foi macho o suficiente para assumir um clube endividado em que o Fulador, em que ele bota o CPF dele, assume. Hoje a SAF paga. Você assume o clube, não tem nenhum jogador pedindo vale, não tem conta para pagar, não tem bicho para pagar, não tem contratação para fazer, não tem nada disso. Então eles têm que se incomodar com alguma coisa, né? Eu acho que porque ser dirigente hoje de um clube de futebol em que não tem nenhum compromisso financeiro... Você já está explicando o que eu queria saber, porque nós sabemos o que você fez no clube como administrador. Você pagava tudo isso, ainda tinha um time em campo. Sim. Porque o dirigente que está em casa, da cidade, ele é muito cobrado. E esses que chegaram, o SAF, não tem nem o que dar, é uma indústria, tá lá. O compromisso deles é resolver o biombo, tem ideias maravilhosas, e agora como é que vai ser a preocupação da Série A? Em cima isso aí. Do fair play. Conversei bastante com o Lucas e ele diz assim: Jacó, porque o louco, né? Querendo que contrate o Cristiano Ronaldo. O volante do... Não, o Jacó faz um time agora. Quero esse. Ele pegou e disse assim: e depois? O Botafogo está quebrado, o Atlético Mineiro está quebrado, o Corinthians está quebrado, o Internacional está quebrado. Eu não vou quebrar o Curitiba. Nós vamos no primeiro ano fazer um time para chegar na primeira página. Não temos condições de fazer um time, investir, arriscar. E nós estamos aqui na perspectiva de permanência, né, Zé? É isso aí. Ninguém vai ser campeão de nada. Permanência, estou falando para a galera entender, permanência. Por isso, viu, capitão? Fala. Detalhe, a época que o Jacó era presidente, tinha as dificuldades, mas cumpria os compromissos, pagava, tirava do bolso. Não falou? Hoje os clubes têm as publicidades, têm as verbas da CBF, não paga da conta televisão, nenhuma para deslocamento. Tá todo mundo quebrando, todo mas mundo é o tal do dinheiro. E se você é um presidente e teu time não joga em campo, espera um pouquinho. Por que acontece isso? Porque são mal administrados. É isso aí. Mas se você não tem o dinheiro... Pagam fora da realidade para técnicos, jogadores... Mas veja bem, Demar, vamos ser mais simples. Hoje, se você é dirigente, presidente de um clube grande e não tem dinheiro, a galera te tira. Eles vão explodir com o estádio, como estão fazendo. Hoje é outro mundo, Edemar. É outra coisa. O regulamento tem 2, 3 páginas. É uma coisa só, Hidalgo. Você gasta o que você ganha. Você não pode assumir compromissos que você não tem receita. Se você ganha 10, você não pode gastar 15. E a tendência... Você está na tua casa, você vai gastar o que você ganha. E a tendência, né, Zé? A realidade a tendência é que muitos clubes... Administração. Muitos clubes vão aderir a SAF. Agora vem essa fair play. Gostaria que o Jacob falasse. Não tem escapatória. Mas tem um não detalhe. Não tem. Capitão, quer ver uma coisa? Em 1974, quando eu fui convidado para
acompanhar o Colorado na excursão da África. Como é que nós fomos? Nós fomos, ficamos na parte sul da África. Tinham 12 equipes brasileiras na África que o Elias Zakur, que você viajou com Curitiba com ele. Exatamente, com ele. O presidente Avelange queria ser presidente da FIFA. Ele abriu o mercado. E levou o pessoal para a África. Isso mesmo. Como é que o Colorado se manteve? O Zakur pagava a folha. Exato. Ele era o Pagamento homem dos jogadores. Zakur era o homem A viagem do foi para Avelange. pagar a folha Ele dos era o- jogadores. Não, ele era o Exatamente. Hoje é diferente. Hoje a SAF. Ele era homem Hoje do... ser presidente de um clube Eu quero com a dizer SAF é assim, diferente. eu quero dizer Tem um assim, detalhe em desembargador, relação à SAF, viu? Nós fomos envolvidos. O dirigente amador, como eu, foi envolvido pela torcida e pela imprensa. E já era- Não aguentava, né, a pressão. O time perdeu uma, tem que contratar esse, tem que contratar. O exemplo é o Moza, né? É. Na quarta rodada, Não todo era. mundo queria tirar e eles Viu, seguraram. Hidalgo? Então. E é esse detalhe, nós Esse- somos da cidade. Da cidade, nós somos Zé. cobrados na rua. É. Nós saímos, daqui a pouco. Ô, presidente! É isso aí. Ô, não vamos contratar? É isso Esse aí. time está uma baba. Agora com a SAF Então, ninguém é assim, reclama. Agora, Eu com esses relação- dias encontrei o Levir, estávamos conversando com o Levir Coupe. Disse, Zé, eu não quero mais trabalhar em futebol, não posso mais trabalhar em futebol. Mas se eu fosse convidado para ser treinador de um time de Curitiba, eu já te falei isso numa ocasião. Eu não aceitaria. trabalharia mais aqui. Eu não aceitaria, porque uma ocasião, ele estava, acho que no Curitiba, no Atlético que deu No a Atlético, confusão acho que ele com- foi campeão, né? Eu encontrei Perdeu o Levir no e disse, último Zé, jogo. você não sabe o que eu estou Não, sofrendo. Eu não quero mais trabalhar em futebol em Curitiba. Ele falou lembra- isso. E mesmo. o Você Cuca falou- me falou a mesma coisa. Olha, antigamente Lori, os treinadores ficavam Lori. aqui, era diferente. O Geraldino, quantos anos foi técnico dos nossos clubes? Sofreu, né? sofreu. Mas não Fala. sofria como agora. Agora não tem como você trabalhar na tua cidade. Não, e o Você corre detalhe, risco. detalhe da SAF. Um detalhe Corre a mais risco da de SAF. vida. É risco, exatamente. Muitos clubes já aderiram à SAF. E outros querem e talvez não vão conseguir aderir à SAF pelas dívidas que já contraíram. Concordo. É por isso que. Como é que essa Ele falou, fair play? Ele falou do Levi, eu quero falar antes. Ele falou do Levi, né? E o Moza, chorando, né? Não ficar, né? Esse Moza, eu vou te dizer uma frase que o Levi me disse. Eu fui campeão, eu vou embora. Porque não vou ser Exatamente bicampeão. Você não consegue permanecer, principalmente subindo de uma decisão para Na outra. mesma cidade. É. Na sua cidade. Você vai, você tem uma carreira brilhante pela frente e você que está ganhando mais com a saída do que o Curitiba. Tá? Tá, concordo vai, com você. Você é um homem Pra ele é vitorioso, muito você bom. vai para frente. Tá? Então, você perguntou sobre dessa o fair play que você leu. Não tem. É tudo se resume a Tem dinheiro para pagar. ter dinheiro para pagar. Isso aí. É aquilo que eu disse assim, se resume 2 páginas de regimento. Porque o Flamengo regulamento. também tem uma que é folha absurda, mas também está respeitar, lá, né? né? Mas o Flamengo deve 300 milhões, né? É agora, né? Porque está na relação Agora, aí. Agora, o das Flamengo dívidas deveria do clube. colocar um 300 busto. é nada. Nós- O Corinthians deve 2 bilhões, né? O Ô próprio Zé, Palmeiras quem deve deveria 400 ter um 400 absurdo, milhões. quem deveria ter uma estátua lá no Flamengo, era o Bandeira de Belo. Ele falou, eu não vou ganhar nada, eu vou arrumar, eu tô Tem com muito- vergonha, tem que pagar a O conta. capitão, tem muito clube cantando de galo aí, mas está cheio de dívida. São Paulo, Palmeiras, Todos- Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama, Santos, Não. Internacional de Não, Porto o que eu tô Alegre. falando? Tem e o time Grêmio. brasileiro que não esteja Todos endividado. vão entrar nessa área. Lamentavelmente, nós tivemos a queda de 4 clubes menores, né? É. Mas a sequência vai te mostrar Santos, São Paulo. É isso aí. Tudo isso aí indo para a segunda divisão. O histórico vai mostrar Eu dizia isso. para o Ricardo, quando tinha a primeira divisão organizada, eu dizia, organize a segunda, você começa a organizar o futebol brasileiro. Eu me dei muito bem com o Ricardo Teixeira, apesar de tudo, depois acabamos bons amigos. Você organize a segunda divisão, porque a segunda divisão era um acerto. Quem gritava ia para a segunda divisão. Organize a segunda divisão como você organizou a primeira. Que o futebol, você vai arrumar o futebol brasileiro. Uma outra colocação. Como é que a gente pode entender a designação do atual presidente da Federação Paraense de Futebol para administrar durante 90 dias
a Federação Piauiense de Futebol. Quem é a nossa federação? O nosso presidente, Foi designado Foi pelo designado. atual presidente da CBF. como interventor. Aliás, o atual presidente da CBF, por trás disso, quem afirma isso todos os dias que participa das minhas lives, é o professor Ernesto Rosa Guedes. Quem está por trás disso tudo chama-se Ricardo Teixeira. Pode ser. Continua mandando no Mas futebol. nós estamos falando O mais cara- agora. O cara ir para morar no Piauí é um castigo. Jacó nunca quis ser presidente da federação? Quis. Quis, né? Dizem que Eu tô atrás, Fiquei tá fazendo vice-presidente uma boa administração. do presidente desse presidente aí do O Hélio Cury? Hélio do Hélio Filho, Cury, do pai. do pai. Fui vice-presidente Foi dele. vice. Ficou um ano sem fazer uma reunião. E- Não, Ah, esse diz que a administração dele está boa aqui na Federação Paraense. Consta, né? tá, o filho tá bem, É, o né? filho, O filho né, o tá filho. bem. Sim, mas Só que existe uma a forma. coisa. Espera aí. Eu Eu não quero acreditar. Eu já falei, às vezes, as pessoas que trabalham na suburbana, que eu aplaudo, porque eu sou dessa época do sentimento, do bairro, de subir no caminhão para jogar futebol no O outro Urbano é bairro. profissional hoje, Dal. Campo de terra. Agora virou até profissional. Ei, capitão, campo de terra. Campo de terra, tudo isso nós fizemos. Mas nós não podemos ter no Atlético, no Curitiba, no próprio Paraná, um voto igual à Liga de Campo Largo. Não, mas nós temos Não um outro dá, detalhe. pô. Nós temos um outro detalhe. Hein? E eu recebia, substituí ele 3 meses que ele estava suspenso, O Hélio Cury. o Hélio Cury. Eu fiquei na presidência. Eu então recebi, por exemplo, o presidente da Moronense. Ele queria voltar a disputar o campeonato. Só que ele é voto contrário ao Hélio. O Hélio. Então, não é aceito. Não, isso é ignorância Então também, tinha. né? Então eu um dia peguei o Hélio, vamos botar. A Matsubara tem campo de treinamento, tem um estádio, tem concentração, tem tudo. É um lugar que pô, vamos falar com o Meneghel, vamos falar com o Meneghel, vamos falar com o Batel de Guarapuava, vamos falar lá com a família lá de Guarapuava, que eu me dou bem com os caras. Vamos ver. Todos esses clubes que serviram, eles têm que voltar a jogar o futebol, porque eles revelam jogadores, que essa é sempre o meu pensamento. Não interessa para a federação, Por quê? porque aumenta o colégio eleitoral contra ele. E a suburbana, espera aí. Não, mas o Jacó... Você que é Eles se político, agarram. Se você que é agarram. político, E Se aí- agarram no poder. Não, E ele aí, fica tem, com a- e aí tem clubes com com as uma ligas. identidade com o futebol, como Laranja Mecânica, Andraus. Esses clubes, qual é a E quem- identidade que tem com o futebol profissional de Curitiba? São times do de Paraná? donos. E hoje, na verdade, o futebol está se tornando time de donos. É. A SAF o que é? É dona de um time de futebol. Não, mas eu ainda volto no Pronto, campeonato é verdade. nosso futebol paranaense. Tem que... A vida toda, o presidente de uma federação, ela está atrelada à suburbana e não profissional. Eu sou de Porque opinião, Zé. não existe o voto de qualidade que deveria existir. Voto, então. O Curitiba deveria ter um valor de voto. O Atlético. O Atlético, os clubes profissionais, em especial os Mas de a maior grande porte, de maior cara, apelo popular. olha- Agora, é o mesmo voto do Trieste, é o mesmo voto Não do pode. Curitiba. Aí o que acontece? pode. Aí a Pega 10 preocupação... clubes grandes do interior aí, Batel, Apucarana, Mandaguari. Londrina, Olha, Londrina. Zé, acabou, Zé. Maratão. Paraná. Zé, acabou. Bandeirantes. Mas a suburbana... Bandeirantes, Você veja, a Série B do Campeonato Paranaense teria a presença do Verê, que foi campeão da Série B, da Série C. Abdicou de participar e foi convocado o segundo colocado, o terceiro colocado da Série C, o Araucária, a última hora, quando houve o arbitral na segunda-feira que definiu o Campeonato Paranaense da Série B. Você sabe, o que eu quero dizer, eu acho incrível isso. Eu gosto muito, o pessoal, eu tenho, eu aplaudo o sentimento do pessoal de suburbano, são pessoas que eu conheço, Zé, então, maravilhosos para lutar, eles têm aquela briguinha deles, então, mas tem que pôr o seguinte, o cidadão que vai entrar lá para falar do futebol paranaense, tudo o que está precisando, como você falou, clubes que morreram aí no meio, fazer alguma ideia, utilizaste de algum apoio, sem prejudicar, né, Zé? A suburbana, põe aqui, quem é o presidente suburbano? O que você precisa? Jacó, você cuida da vela Vocês suburbana. lembram da Taça Paraná? Todo mundo vai ter a verba e tal, mas Lembra da Taça Paraná?
Pô, esse que é o problema. Houve uma Taça Paraná, presidente, com 76 clubes. Tá Eu vendo, acompanhei né? a Taça Paraná desde que ela começou, porque foi criada por um grande amigo meu. Acompanhei o lançamento da Taça Paraná com o capitão Hugo Weber. Foi verdade. ele que criou a Taça Paraná. Houve uma versão da Taça Paraná com 76 equipes. Era uma disputa sensacional, havia ajuda das prefeituras para o transporte, era ótimo. De uns anos para cá, a Taça Paraná praticamente não existe mais. Esta última, me parece, se não estou enganado, teve 5 participantes. Zé, ele falou que... Acabou o futebol do interior, acabou a Taça Zé Paraná. falou aí. Por que isto? O Jacó abordou isto há pouco. O Zé falou. Sabe por quê? Porque... Eles querem acabar Não. com os clubes, com as ligas. E- A Liga de Ponta Grossa não me interessa, que é uma cidade grande, pode Não é daqui a só isso. pouco Não se vota pra posicionar contra Zé, a minha administração. claro. Eles não têm interesse mais nas E ligas. o nosso futebol fica aí. E daí ele fica acho com os que tem que clubes haver uma amadores. separa- Ele dá uma verbazinha, Ah. um clube aqui, outra ali. Ele vai acertando a situação. Você quer ver uma situação que vai, dos anos, logo vai acontecer, os Estados Unidos vai explodir no futebol. Eu, há uns 4 anos, estava em Orlando, na casa do Mário Augusto, um amigo nosso, e estava presente o Flávio, que na época era o dono do Orlando City. Passamos um Réveillon e conversando, e a conversa foi sobre futebol, e ele me disse o seguinte, que lá o time do Orlando City e os times que pertencem a NFL, uma coisa assim, não sei direito o nome da liga, eles têm 24 jogadores, dos quais 20 recebem $80 mil. Ponto. 4 não tem valor. O que quiser. Mas aquilo é fixo. E só podem viajar 18 ou 20 jogadores para qualquer viagem. Então, vai dar certo. Organização. Porque eles sabem quanto eles vão gastar. Não tem nenhum ganhando mais. A gente lembra, Zé, lembra-se uma vez que o 72, nós estávamos perdendo o jogo do Bandeirante, Aimoré Moreira tinha trazido um meio de campo. Foi a única derrota que nós tivemos E aí lá. ele reclamou. Foi mandado Zé, embora. corre, Mandado Zé, fogo. vai atrás. Eu falei, Foguete, o Zé né? falou, eu não, você ganha mais que eu. É que ele fala é o Hidalgo, né? Jovem não, né? Ei, capitão, o Zé Roberto falou assim, tinha um meio de campo, lembra-se? E que o Aimoré trouxe, e ele lançou a bola e o Zé não foi e falou, ô Zé, vai, o Zé falou, eu não, você ganha mais que eu. Foi o dia que Aimoré. você determinou quem ia ser o técnico campeão. Não, escuta essa. Que escolheu o Lanzoninho. A verdade é que jogaram foguete nele lá, né, Jacó? Você não Vai estava no morar. banco, mas eu estava, eu pulei do banco. Jogaram foguete no Aimoré. Ele se perdeu. O Tim chegou um dia, quando chegou, o Tim foi lá, gostava de um vinho, foi despedido de todos nós, aquela campanha de 71 espetacular. Falou, olha, eu estou sendo convidado, eu tinha uma simplicidade do caramba. Eu estou sendo convidado para ir lá para o Rio de Janeiro, minha família está lá, Botafogo, com aquele baita time, né? Gosto da ostra. Eu daquele queria time. levar vocês, mas eles só querem levar a mim porque é só um, aqui tem que levar um monte. Então vocês ficam aqui. Bolacha, que era o apelido do Aimoré. Aimoré era uma bolacha, né? Bolacha Aimoré, né? Não mexe em nada. Daí o time. Aí a vaidade de um campeão do mundo, né? Capitão, Quando eu estou aqui, ele fala, não mexe em nada que o time está montado, aí ficou uma. Olha, aí ele tentou. E nisso aparece o Dirceuzinho. Pô, o Dirceu corria o campo todo, era o nosso futebolino. Corria para lá, para cá. Aí começou a criticar o Hermes, o Pescumo que não cobriu o Hermes, tá? Começou a criar uma polêmica, aí vem aqui. E ele queria pôr Aí o não Marinho. dá para ficar com um cara que nós tínhamos uma liberdade geral e ele não quis ouvir porque é a vaidade deles profissionais. Deu no que deu. Entrou o Lanzoni, que era super, como é que era companheiro nosso lá, treinava lá com a gente, foi campeão. Não, eu lembro, nós estávamos naquela Forninho, restaurante Forninho, o Evangelino mordendo a língua, nervoso. Você falou, quer ganhar o campeonato, China? Sim, como? Nosso técnico está ali.
Quem? O Lanzoninho. Quer ganhar? Ele Quer. ficou bravo comigo. Você tá louco? Vocês derrubaram o Aimoré, o Lanzoninho é amigo de vocês, não sei o quê. Deixe e diga para a imprensa, principalmente na tribuna, diga que ele vai ser interino. E você fala que está procurando um técnico. Ele chegou para mim e falou de Didi, de não sei quem e tal, mas não tinha dinheiro para isso. O primeiro jogo 4-0. O Água time Verde. começou a jogar. O Água Verde. Depois 4-0. 4-0. Pô, aí ficou um carimbo. Tava um jogo 3-0 contra o União da Vitória. E a galera queria o quarto gol, já não estava ligando pela vitória. Opa, espera aí. Aí ele ficou. Ficou bem com a gente, não errava em nada, companheiro nosso. Foi um cara que andou o mundo, sabia o que era futebol. Hã? E o Dirceuzinho jogando? Jogou, o Dirceuzinho jogou. O pai dele chegou para mim um dia e disse assim... O Juca? O Juca. Nossa Senhora. O Juca veio lá e disse, olha, presidente, eu quero o seguinte, tem que ver o salário do menino. Ele corre pro Hidalgo, corre pro Hermes, Circo e treino, que vocês aqui estava no bolo, ele, circo e treino e qual é que Intervalo era? treino. Intervalo treino. Bom, eu derrubava estaca, eu e o Krieg lá no fundo, eu derrubava, não estão acostumados, né? E a subida da Serra do Mar. E a gente dava 7 voltas, dava 2.800 metros, porque se colocava... Quer dizer, Era 400. dizia que era 400 metros, Era 400. era o giro, né? Então você fazia 7 naquilo. Pô, disso eu fazia 9. Ele e o Hermes. Ah, que é isso, né? Ele e o Hermes era um absurdo. E aí a gente ia para a Serra do Mar, pela Graciosa. E subia. eles me aprontaram uma, porque eu batia o cronômetro, entrava no ônibus, que descia... Lembra-se do antigo japonês que tinha na Serra do Mar, que parava ali um restaurante? Ali descia todo mundo, o ônibus descia com os jogadores, eu dava o aquecimento, batia o cronômetro, entrava no ônibus e vinha. E um dia eles foram rodando, e eu fiquei de costas para o ônibus, e eles de frente, comandado pelo seu capitão Hidalgo. Quando eu dei QD, já estava o ônibus saindo. Se chegar por último, vai ver. Aí eu ainda cheguei na frente, 5 quilômetros, do Célio e do Jairo e do Pescuva e do capitão Hidalgo. Era o time do Frega estava louco, subia aquela... Vocês subiam a escada ali. Aí o meu joelho está doendo até hoje, porque subia aquela do estádio lá, subia os degraus do estádio. Grandes tempos, né, João? Contava uma historinha bem engraçada. Vai, claro. Eu fui na minha última atitude como presidente, eu levei o time para o México. E o médico não podia ir, o Cabrini não podia ir, eu peguei e levei o último médico da relação dos médicos, que é meu compadre. Gilson Kleina foi, né? Não. Técnico. O Kleina. O Kleina foi no tempo do Abel, né? Ah, foi. E eu como médico, estou falando do médico agora. E eu levei o José Otávio Carnaçalha de Oliveira. Eu brinco com ele, ele fica bravo. E jogadorada, tudo malandro, né? Como nós treinando lá em Monterrey. E daí caiu um lá na ponta esquerda lá. Porra, ele saiu correndo, né? Ele não tá parado. Ele e o massagista. Puta, tava lá, caiu um aqui. Aí ele saiu correndo e veio aqui. Porra, caiu outro lá. Sacanagem. Isso é sacanagem de jogador, lógico. Tô batendo bola em campo. Aí ele parou, correu 3, encostou do meu lado aqui. E daí os jogadores continuaram caindo. Aí ele fazia assim, né, pro massagista, né? Daqui a pouco fazia assim pro massagista ir pra lá. O Lori, muito malandro, também chegou para mim e disse: presidente, o senhor trouxe um médico ou um guarda de trânsito? Foram 2 jogos lá, né? Ganhamos um e o outro deu uma confusão lá. Ah, deu uma confusão. Que tinha aquele Cielito, não sei o quê, o craque lá do passado, não apareceu. E a torcida meteu fogo no estádio. Aí voltaram, né? Aí nós voltamos. Ganhamos do Monterrey 2-0. Muito bem. Que bom, né, Zé? Ótimo. Dezembro é para isso. Mais coisas boas aí. Eu queria pedir um favor fica à vontade. Para o desembargador, que me disse que tem uma associação de magistrados,
gostaria que saísse um ofício dizendo que não gostariam que fosse mudado o Vamos nome providenciar. do estádio, Com imediatamente para eu mandar pro CEO do clube, porque só ele pode Atender isso. cancelar essa decisão do Conselho Deliberativo. O Porque- consultivo ele é mais para entrar e falar, Já está no nome, gente, consultivo. não faça Consultivo, não isso. temos Não poder tem de poder de mando. decisão. Não temos poder de Ó, decisão. uma boa ideia, surge aqui essa ideia, doutor Vou- Loyola. Hoje eu já vou entrar em contato Tá. com os Eu- colegas e vamos Nós fazer. estamos fazendo um documento, né, pedindo isso. Não temos poderes, mas estamos fazendo um pedido para que a ética seja respeitada. O respeito precisa. O respeito Pelo é menos quem teve a um história, passado no a clube. história, o Quem não respeito tem e a ética. história não Jacó. pode comandar um clube. 2026, o que você espera do Curitiba? Puxa vida, É difícil. futebol é difícil, barbaridade, né? Eu tenho que torcer para que eles acertem, né? Nas contratações. Eu acho que eles O estão... técnico está chegando. Fala para mim do Fernando Seabra. Eu gostei. Boa. Gostei. Então, É, detalhe do pois treinador para corroborar aqui com o presidente Jacó, que Certo. gostou. Foi feita uma pesquisa, 63% dos ouvidos, 1.100 ouvidos, 63% optaram positivamente pela vinda do Seabra. Estão Da acreditando no torcida trabalho do dele. Curitiba, é isso? Torcida Que do bom. Curitiba. Uma pesquisa que saiu ontem ou hoje, eu estava lendo os detalhes, e isso realmente é um ponto positivo, não é, Jacó? sim, sem dúvida. Ele tem experiência em primeira divisão. Na segunda ele pegou Né? o Cruzeiro, lembra? Pegou e fez o um Cruzeiro. grande trabalho no Bragantino, hein? Não, e o Cruzeiro ele estava entre os primeiros Tava. com o Ronaldão. É. Daí, aquela história, O né? Ronaldo Tem não fase, quis de trazer. repente o time cai um pouco e aí vem aquela dirigente com emoção, E o- não com a razão, dispensa o cara. É né? porque aí, o caso do Ronaldo também, ele começou a ver que ele encheu de saco, ele tem o cara do mundo, né? Mas essa lei vai pegar mesmo do fair play, você acha que vai Não, é aderir? uma experimental. Esse ano de 26 bom. vamos fazer uma experiência, porque eu diria que 50% dos clubes brasileiros são honestos. Tá? Muito bem. Tem clubes que está devendo. Então é uma queixa constante, né? O Atlético se queixa que vendeu e não recebeu. O Cuiabá se queixa que vendeu e não recebeu. isso que veio o O financeiro. Curitiba vendeu, né, jogadores e não recebeu. Pode chegar uma lei, se você não pagar a conta, não vai jogar. É. Também pode, né? É. Pode fazer, né? Exige? Então, existe. Muito bem, meus amigos, bacana o papo. Eu quero agradecer a presença do nosso presidente Jacó. Né? O Jacó está na vida do Curitiba há muitos e muitos anos. E o nosso querido desembargador, que ia na minha casa, cuidava de mim, do meu joelho, quando eu operei em 72. Agora, aquela época, vou te falar. Era uma época de ouro. Outros tempos. Outros tempos. Que é isso. Muito bem. Obrigado, né, Edmar? Um abraço. Obrigado. Até a Ainda próxima. vamos falando mais essa semana, né? Tá chegando Natal, hein, Zé? Tá chegando Vamos ver Natal. quando a nossa diretoria vai dispensar a gente Estamos para esperando comprar o Papai Noel panetone bater a e porta tudo. Nós aqui, viu, voltamos na capitão? segunda, não é? Estamos esperando o Papai Segunda-feira Noel estaremos bater de a volta porta aqui. do- Ah, Eu Abraço, quero- até outra. Eu quero agradecer a oportunidade, a honra de estar com vocês, revendo os amigos e o Jacó, que fazia tempo que eu não via. Até falei para ele hoje, Jacó, precisamos ajudar vocês que estão no seu conselho consultivo a apagar essa péssima decisão de quem não tem história no clube. Até Obrigado. porque a história do Curitiba é grande e a torcida... Chegou um momento, hein? Foi dito aqui que o Curitiba era maior, o Curitiba em si era maior do que todo, né? O time toda a história do Curitiba era maior, pela torcida. A torcida do Curitiba passou a ficar gigantesca, né? Tem que ser respeitado, não é verdade? Obrigado, Jacó. Muito bem, meus amigos, até a próxima, hein? Obrigado pela atenção. Mestre Esporte Clube chegou